Esse podcast é apresentado pela Copastur. Salve, salve! Sejam bem-vindos ao voo do Saída de Emergência com destino ao conhecimento. Eu sou o Jeff Andrade E eu sou o Daniel Amorim. e juntos vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. O propósito deste podcast é elevar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade nossa cultura e valores. Tripulantes, microfones em automático. Arrisque algo ou se acomode para sempre nos seus sonhos. Essa é uma frase de Herb Brooks, um jogador de hóquei americano no gelo. Falar em transição de carreira pode ser uma grande barreira. Inclusive, só em mencionar que se deseja fazer isso, as pessoas já se arrepiam. Primeiro, pela exposição de que supostamente tomaram uma decisão incorreta na vida. Segundo, pelo receio do julgamento dos outros. Transição de carreira pode ser interpretada como o momento em que um profissional decide mudar de profissão em relação à sua posição atual. Essa mudança pode ser pequena para quem está no começo de uma jornada ou muito grande para quem já está consolidado em algum mercado. Além disso, há vários fatores que podem provocar essa decisão: satisfação profissional, demissão, falta de oportunidade, novos interesses, busca por maior qualidade de vida, entre muitos outros motivos peculiares para cada um. Mas e aí, qual é o seu momento? Vivendo, arriscando ou sonhando? Como você faz para saber de todas as novidades do Saída de Emergência? É fácil. Siga a gente no Instagram, @saída.pod, no YouTube Copastur Viagens e Turismo e nas principais plataformas. E hoje estamos aqui com a Fabiana Fina e a Gabriela Alves, né, ou Tullier, e vamos perguntar para vocês, né, que tipo de passageiras são vocês? Conte um pouquinho para a gente. Pode começar, Fabiana. Vamos lá, então. Meu nome é Fabiana Fina, eu sou mãe de 2 meninas, sou casada, filha, amiga. Eu sou profissional do desenvolvimento humano, atuei 24 anos na indústria automobilística, em diversos cargos, sempre trabalhando com o desenvolvimento das pessoas. E, ultimamente, eu tenho a minha empresa de desenvolvimento pessoal e profissional, onde eu atuo como coach, como profissional de mentoria, de desenvolvimento humano, e também sou professora de yoga, instrutora de meditação, faço palestras e levo tudo aquilo que for relacionado a ser pleno, a plenitude que a gente tenha de vida profissional e pessoal, integrando tudo isso, porque nós somos um só. Esse é o meu objetivo e essa sou eu. Muito bom, pode falar, Gabi. Bom, meu nome é Gabriela Alves Tullier, eu sou artista multimídia e trabalho também como terapeuta da alma, mentora da arte do ser, guardiã do sagrado feminino. Então, eu tive uma carreira assim bem vasta como atriz e hoje eu integro, né, as minhas artes também dentro da área terapêutica, né? Porque para mim a vida é uma arte mesmo, né? Então eu procuro auxiliar as pessoas a transformar a sua vida numa obra de arte. Muito interessante, muito legal. E a gente gostaria de começar, né, conhecendo um pouquinho de vocês. Eu vou começar pela Fabi, falando sobre transição de carreira, né, Fabi? O que te motivou a trocar uma carreira de 24 anos, né, onde você trabalhava na Volkswagen, para empreender? Ah, Jeff, essa pergunta é muito boa. Essa pergunta eu vou responder assim. Eu passei esses 24 anos extremamente feliz. Eu entendo que aconteceram transições internas e naturais comigo ao longo desses 24 anos, tá? Porque a transição de carreira, muitas vezes a gente conecta realmente a mudar de emprego, né? Mas muitas vezes dentro de um emprego, a gente tem vários empregos. Como eu trabalhei numa indústria gigantesca, as passagens que eu fiz de áreas, parecia que eu estava em empresas novas. Mas chegou ali um período que eu comecei a sentir uma necessidade
de trazer mais a Fabi mãe, a Fabi filha, a Fabi esposa, para o jogo. Eu acho que eu deixei o trabalho tomar muito mais tempo do que o pessoal. Então, essa motivação foi vindo muito por uma vontade de integrar mais a minha vida e de entender também que ali o que eu estava fazendo, embora fosse muito importante para mim, para a sociedade, mas eu ainda não estava colocando todo o talento que eu tinha. Eu já tinha uma base de autoconhecimento bacana e eu conseguia ver que estava um pouco desajustado, sabe? Quando parece que está sentada numa cadeira desconfortável. Então, talvez eu pudesse chamar de desconforto, Jeff, o que me motivou, né? E uma vontade, uma busca por ser mais inteira. Eu acho que um resumo poderia ser esse. E não é nada fácil, né, Fabi? Deixar 24 anos, né, totalmente consolidada dentro de um mercado, ou seja, você já estava ali, enfim, talvez numa sua aposentadoria, né, de, enfim, finalizar talvez sua carreira profissional, e você decidiu se desafiar, né? Isso é muito bacana e é justamente sobre isso que a gente quer falar, né? Na questão de cada um vai ter seu tempo, mas a gente quer falar sobre quando decidir fazer essa transição, né? E aí eu queria perguntar também para a Gabi, até que ponto, né, a atriz de Mulheres de Areia se apoiou na cura do feminino para realizar sua própria transição de carreira. Inclusive, Gabi, eu quero saber se você considera que você passou por uma transição de carreira. Total, total. Eu, na verdade, assim, o que que acontece? Eu comecei a trabalhar como atriz muito criança. Eu tinha cerca de 4 anos de idade quando eu fiz o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ó, Eu fiz o Anjinho da Asa Quebrada, era um anjinho que caía lá no sítio. A Emília queria cortar a asa para o anjinho não voar mais, para ficar lá no sítio, enfim. E aí, daí eu fiz outros episódios do sítio, Casos de Verdades, minisséries, mas minha primeira novela realmente foi Mulheres de Areia. Só que dos 15 aos 20 anos de idade, eu tive que usar aparelho fixo. Na época não tinha malhação, era uma coisa esquisita usar aparelho fixo, né? E aí eu dei uma pausa na minha carreira, dos 15 aos 20. E foi quando eu comecei a questionar: será que eu sou atriz mesmo? Porque eu comecei muito legal. cedo, né? Então não foi uma escolha, né? Aconteceu, foi muito natural. Minha mãe é atriz, né? Tânia Alves. O Hélio Macumba, que era um produtor dos espetáculos lá que ela fazia, de algum espetáculo, enfim, foi produzir o Sítio do Pica-Pau Amarelo, lembrava de mim lá nos bastidores do teatro, enfim, e me convidou para fazer um teste para o sítio. Aí tem uma passagem até meio engraçada, assim, porque as crianças, né, do teste, que tinham ali a minha idade também, né, 4 anos, elas tinham medo do saci, da mula sem cabeça, da cuca, né? E eu, assim, como eu cresci nesse meio, já fui toda profissional. Toda Qual vai ser o meu corajosa. papel? E aí eu passei, né? E aí eu fiz o anjinho. Mas era tudo muito natural para mim, era como brincar de boneca, né? E aí, com 20 anos, eu já não tinha mais, eu fui criada pela minha avó, na verdade, eu já não tinha mais a minha avó me levando para os trabalhos, para os testes, né? Era eu com meu book debaixo do braço, batendo de porta em porta, né? Assumindo ali, né, a minha carreira. E ali que eu comecei a questionar, eu falei, caramba, será que eu sou atriz? Porque eu sempre tive muito amor pela área do autoconhecimento, desde muito cedo. Eu fui ler Jung, eu acho que eu tinha 19 anos de idade, entendeu? Então, assim, com 11 anos eu me interessei por astrologia. Então, enfim, muito nova. E aí eu comecei a pensar, né, na possibilidade de me formar. Eu já era professora primária, né, tinha me formado como professora primária nessa pausa, e aí eu pensei em cursar psicologia. E quando eu estava pesquisando o cursinho pré-vestibular para fazer psicologia, o Wolf Maia me convidou para fazer a novela Mulheres de Areia. Aí eu falei, bom, tá bom, então o universo está falando que, que Você ainda tem que é seguir para esse ser caminho, né? atriz, né? Que ainda está aí no meu caminho, tá tudo certo. E foi uma maravilha, assim, foi uma delícia, adorei fazer a novela, o elenco maravilhoso, a personagem. Mas é interessante, porque a Glorinha, que é a irmã do Tonho da Lua, né? Ela é uma cuidadora.
Ela tá o tempo todo ali protegendo o irmão, né? E eu tenho isso muito forte em mim, né? Essa coisa da curadora, da cuidadora, né? Enfim, e aí foram muitas idas e vindas, né? Porque eu confesso que virou uma crise existencial, assim, para mim, sabe? Porque eu não queria ser ingrata, sabe? Com a minha arte, com tudo que eu tinha conquistado, mas ao mesmo tempo o chamado da curadora foi crescendo dentro de mim, sabe? E aí eu fui morar no spa, no spa da minha família tem um spa chamado Spa Maria Bonita, que é um spa holístico, né? E aí não teve jeito. Aí a curadora me pegou de jeito mesmo. Eu falei, caramba, eu na época até assim, né, tinha um mestre espiritual que me acompanhava, eu ainda levei para ele nessa questão, falei assim, meu Deus, eu não sei se eu devo seguir a carreira de atriz, a curadora está falando muito alto, e aí eu tive um sonho com ele. É interessante porque eu acho que essa integra foi o que me permitiu, me ajudou a integrar tudo isso. Que aí no sonho ele me falava, as artes são um instrumento que você tem para tornar o mundo mais belo. Isso me trouxe uma paz, uma calma, porque aí quando eu olhei, eu falei, caramba, eu uso arte em tudo. Os meus trabalhos terapêuticos, eu sempre trago a arte, é o canto, é a dança, é o desenho, né? Então, e aí eu fui me descobrindo essa mentora da arte do ser, né? Então, hoje em dia, eu trago as artes para o meu trabalho terapêutico. Mas sim, foi uma transição, e foi uma transição longa e desafiadora. Mas hoje, olhando para, né, para trás, assim, eu faria algumas coisas diferentes, né? Porque é isso, eu achava que eu tinha que escolher entre uma coisa e outra. E hoje em dia eu vejo que eu integro tudo. Porque a artista você não perde, né? Ainda mais quem nasce artista é artista mesmo, né? Então tudo que eu vivi para trás faz parte da minha trajetória, soma, né, na minha vida e soma na minha carreira hoje como terapeuta. Muito legal. E aproveitando, né, falando um pouquinho sobre essa transição, muitas pessoas podem se perguntar, né, de onde vem esse termo, né, transição de carreira? Fabi, fala pra gente um pouquinho mais sobre esse termo. Ah, legal, vamos lá. Nossa, Gabi, eu amei o que você falou. Eu até anotei algumas Olha, né? palavras, porque dá para puxar um gancho, uma semelhança Ai, que muito, ótimo! muito bacana. E com certeza não só para nós duas, mas para as outras pessoas aqui que vão poder nos ouvir depois. A transição, ela vai estar sempre ligada a uma passagem, né? A transição da infância para a adolescência é uma passagem. A transição até do solteiro para o casado, a transição do nosso ensino fundamental para o ensino médio, para a faculdade. E essa transição de carreira, ela fala muito de quando eu mudo a minha carreira. A gente se apega muito a mudar de carreira no sentido de a dentista virou dançarina, a artista virou X, a gente titula muito as coisas, né? Mas a transição, como eu contei na minha história, quando a gente transita de uma área para outra, isso é uma passagem. Isso é um desafio, como o Dani falou, é um baita desafio também. E às vezes a gente dá menos luz para ele, e muitas vezes uma transição interna numa corporação de uma cultura muito forte, pode ser alguma coisa mais desafiadora do que uma transição externa. De repente, para alguém fazer de repente, empreender num negócio da família, a Gabi falou, me lembrei de um mentorado meu, um negócio de família, onde quando ele era lá pequenininho, ele trabalhava no comércio. É, então, assim, é uma transição. É pessoal, sabe, Jeff? Eu acho que uma coisa que podia acompanhar muito essa palavra é falar que é pessoal. Cada um vai ter sua história, cada um vai ter sua bagagem, e eu acho que uma coisa que acontece na transição, e aí eu já vou pegar uma palavra que você falou, Gabi, que eu super me identifiquei, é o chamado. A transição está muito conectada com o chamado, porque eu lembro que as primeiras conversas que eu fui falar com as minhas gestoras, eu estava no RH, e eu não conseguia verbalizar, eu já tinha uma mentora de carreira, eu já estava passando por um processo, e aí eu chegava para ele e eu falava assim, sabe o que que é? Eu acho que eu vou pedir para sair, eu vou pedir o desligamento, porque eu estou sentindo um chamado, eu estou sentindo que não é mais aqui, a cadeira está desconfortável, como eu falei, e eu demorei para usar essa palavra, Gabi, o chamado.
E aí, Jeff, eu vou até tomar a liberdade de fazer um outro paralelo aqui. Quando você me perguntou de transição, eu Uhum. lembrei até de transição capilar, gente, que é um assunto super na moda, e eu passei por isso também, que é a mudança, né? Muita gente tem passado por isso. A gente faz os tratamentos no cabelo para alisar o cabelo, e eu tenho cliente no coaching profissional que também está passando por isso, por um chamado de que eu sou mais integral quando eu me visto de mim e o meu cabelo de quando eu era criança, que esse cabelinho cacheado aqui, todo onduladinho, é o cabelo que minha mãe cuidou quando eu era pequena. Mas aí quando eu comecei a fazer dinheiro, eu fui pro cabeleireiro, vi um modelo social, e aí eu lembro que eu seguia várias páginas no Instagram na época que era transição capilar. Você está fazendo transição, Fabi? Então, primeiro eu fiz transição de cabelo, depois eu fiz transição de carreira, tudo para falar que essa palavra, sim, tem muito a ver com mudança, mas tem muito a ver com um chamado, com uma busca que é da gente trazer a gente mais perto da gente. Eu acho que é por aí, Jeff. Sim. É Ai, que que eu lindo! Adorei também. Que legal. acho que algumas pessoas elas ficam meio presas para não fazer essa transição, porque às vezes ela tem um problema estrutural, ou seja da sociedade, ou seja da família, ou seja dos pais, que às vezes são médicos e aí quer que o filho seja médico, então você acaba ficando insatisfeito, não sabe por quê, até que você é mordido pelo chamado da transição e faz essa troca, né, essa mudança. Exato. É A isso, eu acho gente. que. Pode falar, Gabi. Não, é isso. Eu acho que a gente lida com muitas questões, né? Que são questões internas, questões externas, né? Tem a expectativa das pessoas, né? Tem os protocolos todos, né? Tem essa questão da própria idade, né? De repente a pessoa já está lá há 20, 30 anos, né, trabalhando dentro do setor corporativo e resolve ser músico, resolve ser artista plástico, resolve, né? Mas está acontecendo um fenômeno, eu vejo como um fenômeno mesmo, sabe? Assim, eu sinto que as pessoas estão cada vez mais tendo chamado e ouvindo, Verdade. né? Ouvindo esse Exato. chamado, assim, dentro assim, dos meus estudos, né? É, no hinduísmo, né? Você também é professora de yoga, também sou formada como yoga, né? A gente estaria no que chamam de parivartan, que é uma transição, né? Realmente. E nessa transição, nós estamos, digamos, tendo reajustes, né? Porque é isso, toda transição, ela inclui mortes, mortes de velhos eus, de velhos hábitos, de apegos, de condicionamentos, né? Para que a gente possa se abrir para o novo, para que a gente possa, né, ter essa nova roupagem, porque a personalidade ela é uma construção, né? Existe a essência, mas existe a personalidade, né? Essa personalidade muitas vezes é uma criação que está a serviço de se encaixar dentro da sociedade, de suprir as expectativas dos pais, enfim. Então a gente precisa fazer essa volta para casa, esse retorno Exato. ao lar, né? Essa volta, ok, até agora eu fui assim, mas será que esse eu sou eu mesmo, né? Ou são os exemplos, as referências que eu tive, né? Porque a gente aprende a se ver e ver o mundo através dos olhos dos nossos pais, né? E cuidadores, né? Então, que construção é essa? Será que essa construção está alinhada à minha essência, à minha verdade? E aí, voltando aqui ao Parivarta, a gente está entrando numa nova era, né? Estamos aí numa transição. Cada um fala uma coisa, tem gente que fala que a gente já está, tem gente que fala que ainda É, vai. Enfim, eu costumo chamar de zona verde, né? Entre o amarelo e azul não tem o verde, né? Então é isso, a verdade. gente está numa transição. Tem gente que já está lá, tem gente que já está na nova era, porque é um estado de consciência também. Né? Então, quando a gente fala, né, quinta dimensão, não é uma coisa que a gente vai lá alcançar, está dentro da gente. Né? E essa nova era é a era do Dharma, que é uma palavra em sânscrito que quer dizer lei. Qual que é a sua lei? Qual que é a sua verdade? A gente traduz como propósito. Qual que é o seu propósito?
Qual que é o chamado da sua alma? O seu propósito, assim, mais, digamos, básico, é ser você mesmo. Esse é o mínimo, né? O resto é uma consequência, um desdobramento, é um florescimento de quem você é. Então, se você está na sua verdade, naturalmente você vai manifestar essa verdade de uma forma alinhada com a sua essência. Então, é interessante, assim, dentro da minha transição, né? Porque como atriz, você veste muitas máscaras. São muitos eus, né? E eu adoro, na verdade, assim, mergulhar em novas, né, psiques, né? Porque é isso, você mergulha em novos universos. E aí eu descobri, inclusive, que eu acho que o grande amor que eu tinha pela arte da interpretação vinha desse desejo de entender a mente humana. Porque cada personagem me apresentava um novo universo, né? Então, é, então é isso, eu acabei me perdendo de onde que eu estava falando, que foi tanta coisa. Mas, Gabi, você falou muita coisa muito bacana. Muito bacana, muito bacana mesmo. Eu posso fazer uma leitura que, por exemplo, e eu acho que é o legal de quem vai estar escutando a gente na questão dessa transição, pode parecer algo muito complexo. Mas, na verdade, é uma coisa bem simples, né? E você tocou num ponto que, sei lá, parece até uma construção aqui do nosso canal, mas não é. Mas ele sempre converge para o mesmo ponto, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento parece que é a fonte de todos os assuntos que a gente fala aqui. Quanto mais a pessoa se conhece, mais ela Isso. se conhece, mais ela consegue fazer todas as mudanças que forem necessárias, né? Porque você trouxe um pouco de momentos, de ciclos, e às vezes o mundo ele está mudando e ele vai convergindo para, né, para um outro horizonte, e as pessoas elas também vão mudando as escolhas, as Vida opiniões, é a mudança. carreira, a vida é mudança. Entendeu? Então eu acho que a questão aí é talvez entender esse timing. E aí, Fabio, eu queria saber de você, quais os gatilhos que podem demonstrar para uma pessoa que uma transição de carreira pode ser uma alternativa para o momento dela? Ah, sem dúvida, uma forte é a insatisfação, aquela tristeza contínua, porque não está vendo propósito, porque não está vendo valor naquilo que ela está fazendo. Então, essa insatisfação que pode ser do trabalho, que pode ser insatisfação com o reconhecimento de outra pessoa, pode ser uma insatisfação salarial, porque a gente não vive né, só de amor, a gente vive também de contas, estamos no mundo capitalista, então muitas vezes a pessoa percebe ali que ela precisa de um salário maior para suprir as necessidades dela desse ponto de vista material. Pode ter um gatilho de uma dificuldade no mercado, às vezes o profissional, ainda mais comecinho de carreira, eu vejo isso acontecendo bastante. Ai, mas olha, acabei de me formar e não arrumo emprego, tem um pouco de um gatilho de escassez por falta de experiência, né? Ai, eu acho que eu já vou mudar, bem que eu queria ter feito faculdade X. Então tem um gatilho ali, talvez, de escassez, porque percebe que o mercado não vai acolher aquele profissional. E tem um gatilho que eu acho que ele começa a falar com o chamado que a gente está trazendo aqui, que é assim, as habilidades que eu tenho, que elas podem expandir como se elas já quisessem crescer, como eu sei aquilo que eu faço bem, que eu posso fazer melhor, né? Quando a Gabi falou da cura, né, que ela já era uma curadora, você já sentia isso aí no papel, na novela, ela pôde praticar. Eu sinto muito isso também, Gabi, que eu falei que eu me identifico. Desde pequenininha que eu queria dar aula para minha irmã, eu enfiava todo mundo na lavanderia da minha mãe e botava uma lousa, gente, eu lembro até hoje, e ensinava umas coisas. Só que passou, aí veio o papo do dinheiro, eu fiz secretariado, entrei com 16 anos na Volkswagen como estagiária de secretariado. Então, eu falo que eu fui da estagiária ao topo, porque eu fui assessora do vice-presidente, acima dele só tinha o presidente. E depois comecei a transitar por outras áreas quando eu fui para RH. Mas tudo isso para falar que aquele chamado, né, aquele gatilho que está lá dentro de você, que te conecta mais com você e com a sua essência, se você estiver atento, você vai perceber que ele volta.
Porque agora, eu falei com o Dani 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a gente conversou muito de propósito, quando eu estava trazendo sobre a minha transição de carreira, falei, Dani, pedi o desligamento, estou atuando com pessoas, os convites que chegam para fazer lives assim incríveis como essa, para conversar com pessoas, os convites que chegam para eu dar aula na pós-graduação de gestão de pessoas, é meu desafio do próximo semestre, né? Os convites que chegam para eu facilitar e multiplicar mentores. Então, né, reconhecendo aquele talento lá de infância, que é o de ensinar, que é o de acolher, que é o de compartilhar. Então, eu acho que quando isso, a pessoa começa a perceber isso vivo, é o primeiro passo, ou um dos primeiros passos, Dani, para a pessoa falar, tcharam, alguma coisa vai mudar. Deixa eu só esperar aqui um pouquinho, vamos ver o que que é. A função, a profissão, a empresa, ou fazer um trabalho numa empresa própria. Acho que é por aí, Dani. Muito bom. E dentre todos esses sinais, né, os gatilhos, né, esse chamado, a insatisfação, dentro desse processo de transição de carreira, quais são as maiores dores que a gente pode encontrar? Gabi, pode falar para a gente, por favor. Nossa, quais são as maiores dores? É interessante que eu estou com uma cliente que ela está exatamente nesse processo, né? Eu estou dando também um suporte para ela. Aliás, adorei, né, conhecer a Fabi, porque de repente eu conecto vocês também, né? Porque é uma coisa bem específica. Networking é tudo. Networking é tudo, né? E eu Maravilha. Inclusive dentro de uma transição de carreira, né? Importantíssimo. Exatamente. Total. Então, eu trabalho com ela, né, com os meus atendimentos de cura do feminino, e ela tem justamente essa questão, né, que assim, o que eu vejo é que muita gente, né, ela já entra na faculdade já muitas vezes com esse olhar, né, o que vai dar dinheiro? Estamos aqui no sistema capitalista. Então, o que vai me dar mais segurança? A gente já associa dinheiro à segurança, como se fosse só isso, né? Ok, mas eu acho que a segurança interna ela é muito mais importante, né? Porque quando você está, é isso, né? Quando você está no seu centro, na sua verdade, não importa a tempestade que venha, que você está aqui firmado. Né? A gente passou aí por um período pandêmico que pegou todo mundo, rico, pobre, né? Branco, negro, Verdade. enfim, né? Então, essa ideia de segurança, de controle, ela é uma ilusão da mente, né? Mas muita gente, enfim, vai buscar essa segurança, buscar um trabalho estável, né? Estabilidade na vida, vai procurar se encaixar, muitas vezes num lugar que não te encaixa, né? Mas para ir, né, seguir esses protocolos sociais. E de repente tem esse chamado. E de repente esse bichinho do chamado começa a falar dentro da pessoa. Aí começa a rolar essas insatisfações, né? Começa a rolar essa sensação de desencaixe. E agora? O que eu faço com isso? A minha alma, assim, não está mais cabendo aqui, né? Mas eu vou abrir mão de uma carreira, eu vou abrir mão de toda essa segurança, de tudo isso que eu construí, né? Então, eu passei por isso de alguma forma, né? Mas muito pelo que os outros, né? Muito de ouvir os outros, né? Tipo assim, como que você vai fazer isso? Mas você que já conquistou isso ou aquilo, já tem projeção, não sei o que, bababá. Mas assim, esse era um grito, já não era mais um chamado, era um grito dentro de mim. E eu sou uma pessoa que, assim, por mais que tenha sido um processo longo, eu vou e me jogo. Então, eu fui ali procurando administrar, porque era o meu ganha-pão, né? Claro. Então, assim, era o que me sustentava. Então, acho que um dos grandes desafios nessa transição é esse, né? Você tem aqui algo que te traz, né, um capital e você quer começar do zero uma outra coisa. Quer dizer, como que você faz isso? Eu, hoje em dia, entendo que essa transição ela é importante. Não é uma questão de você jogar tudo para o alto, você precisa ter um planejamento. Eu sinto isso, não sei se eu estou errada, Fabi, assim, né, dentro da Vamos sua falar sobre expertise. planos. Ótimo. Porque, Legal. assim, é preciso você, né, estruturar
Você, né, criar realmente um plano de ação. Ok, essa aqui é a minha meta, mas tem alguns passos para eu chegar aqui. Não dá de fato para eu jogar tudo para o alto e me jogar ali. Eu estou com 40, 50 anos, sei lá quantos anos eu tenho. Então, assim, eu vejo que essa é uma dificuldade e muito, como a gente também já falou, que é essas vozes externas, né? O julgamento dos outros, né? Ai, o que minha mãe vai dizer? Vão dizer que eu sou louca, que ninguém vai entender nada, né? Então, acho que são duas coisas aí que pegam bastante. E é incrível aqui, ô Gabi, ver você falando e a arte está em você, né? Porque você está Porque ela salve, gesticulando né? e É você um já espetáculo. empodera ali aquele momento. E é sensacional. E é muito bacana porque é o seu entusiasmo, é você. Talvez aquela voz está dentro de você, da arte, do cuidado, é aquilo que você também quer levar dentro da fala, né? O cuidado, ajudar as pessoas e tudo mais. E já que você trouxe aí a questão do plano, né? Vamos perguntar então para a Fabi. Fabi, existe uma receita definida de como promover essa transição com começo, meio e assim por diante até a transição ser realizada? Ai, gente, esse assunto é muito gostoso, né? É bom, né? Não, vou responder sua pergunta, Dani, mas deixa eu mostrar meu livro. Por favor. Gabriela falou de Parivarta. Você acha que nós estamos na mesma página, Gabriela? Eu trago nas aulas de yoga, é sobre a transformação para uma nova consciência, aquilo que a gente Isso, está falando, né? De se conectar com a sua essência, com aquilo que é genuíno em isso. você. E esse planejamento, né? Quando a gente traz essa palavra planejamento, eu vou um pouquinho abstrata, mas juro que eu volto para o tangível. Já é um planejamento que eu chamaria de reencarnatório, gente, que eu chamaria de um planejamento espiritual, que vem com a gente. Assim, é o destino, vai levar a gente para aquilo. Cada um, aí dependendo do autoconhecimento, que é onde tudo deságua, né, Dani? Dependendo do autoconhecimento, pode ser mais rápido, mais devagar, pode ser mais desafiador, pode ser mais natural. Eu vejo para tantas pessoas sendo de uma forma mais natural, mas o planejamento é importante, e não para ser uma cobrança, sabe? Mas no meu ponto de vista, no meu trabalho, eu vejo que, assim, o que eu trago logo para os clientes é se conhecer. Quais são os seus talentos? Pelo que você é elogiado? Então, acho que isso já entra no planejamento. Quais são os seus Uhum. talentos? Quais são os seus pontos fortes? Pelo que você é elogiado, né? O que você pode aplicar? Porque eu fiz isso antes de fazer minha transição, estava fazendo acompanhamento com uma mentora, e nem era para transição. Isso que eu acho curioso, sabe, gente? Não era para transição. Era uma mentoria de carreira, uma mentoria para entender por que eu estava ali um pouco tristinha, o que eu podia melhorar, e desagou numa transição. A transição aconteceu depois do meu processo de mentoria de carreira. E eu vejo com clientes, assim, então eu não entrei para a transição aconteceu depois. Esses dias entrou para mim uma cliente que era para a gente planejar a transição dela. Ela é do mundo da educação, e queria transitar para algo que ela ainda não sabia. Aí conversamos talentos, pontos fortes, visão de futuro, como você se vê fazendo essas coisas que você imagina? Quais as vantagens e desvantagens? Você conhece pessoas que fazem isso? Eu, antes de ser coach e empreendedora, eu falei com um monte de coach, gente. Eu descobri que eu tinha um monte de amigo coach, eu tinha um monte de amigo mentor. Descobri, olha que coisa que o universo trouxe. Eles já estavam ao meu redor. Eu nunca tinha. Aí fui tomar café. Tomei café pra caramba naquela minha fase, o networking, né? Então, assim, como é a vida do coach? Então, também falo para cliente, no teu planejamento, especula, investiga como é a vida dessas pessoas que fazem o que você está pensando em fazer. Eu agora vou dar aulas, fui convidada para dar aulas na pós-graduação. Eu já fui tomar café com quem? Com o professor da pós, né, gente? É meu amigo que trabalha. Já falei, mano do céu, vamos tomar um café juntas. Então, já tomei. Como que a vida chamada cabe para mim, é legal, vou fazer. Então, eu ponho isso no planejamento para o cliente, Dani. E
E o interessante, e aí depois, lógico, entra o plano de ação. Então, acho que esse planejamento de se conhecer, de fazer uma visão de futuro, de olhar vantagens e desvantagens, de conversar com pessoas que fazem isso, e aí chegou, tá sentindo como? Vamos fazer um plano de ação para realmente começar a tangibilizar e dar concretude para o processo e quando ele vai acontecer. Só que tudo pode acontecer, gente. É orgânico, é de uma natureza que você começa a se abrir para se encontrar com esse chamado que você não sabe exatamente para onde ele está te chamando, né? Então, por exemplo, essa minha cliente da educação, não, Fabi, nosso objetivo que eu traço com o cliente, um objetivo do processo, até para a gente medir depois o progresso. Chegou na penúltima sessão, gente, foi lindo, porque ela falou assim, Fabi, sabe o que eu descobri agora? Eu não vou fazer uma transição de carreira. O meu ponto não é uma transição de carreira. O meu ponto é que eu posso fazer mais dentro da... Ela é muito da diversidade e inclusão. Eu posso fazer mais sobre diversidade e inclusão, que é o meu propósito, entra propósito, aqui nas escolas. E eu estava me limitando, né? Eu estava olhando o modelo mental, a sociedade, o medo do julgamento, tudo que a gente falou aqui, Gabi, o medo do julgamento, aquilo onde eu acho que me cabe, né? A escola me dá tal para eu seguir. Mas nesse processo da mentoria, respondendo suas perguntas, Fabi, não é mais transição. Muito obrigada. E ela chorou. E Que foi muito lindo. lindo, e foi muito lindo, porque é sobre se conhecer. Se a transição vai acontecer de fato ou não, essa vai ser uma consequência, né? Mas o mais importante realmente é se conectar com aquilo de mais genuíno que tem dentro de você, desses seus talentos, daquilo que você gosta, que você faz melhor. Porque é atração, né? Quando a gente fala do imã, o imã atrai, né? Atrai, atrai. As Sim. coisas vão conversar. Igual o sonho também, Gabi, achei sensacional você abrir aí do seu sonho. Igual o sonho que a Gabi teve. Faz sentido, gente? Não viajei muito aqui? Não. Ô, Fabi, e assim, a transição, ela é papum, decidi, já mudei, largo tudo, fico sem renda como a Gabi começou, ou a gente consegue fazer essa transição de uma forma mais gradual, né? Saindo da sua posição atual, definindo já para onde você quer ir de uma forma também é lógico. A gente sabe que da realidade brasileira, as pessoas têm família, as contas, né, os boletos não param de chegar, então você tem que se estruturar para fazer isso, né? E qual a dica que você pode dar aí para que essa transição a pessoa, pelo menos financeiramente, não sinta tanto, para que também não seja um processo que acabe desmotivando-a? Exatamente, exatamente. Excelente ponto, Dani. A questão maior vai ser se conhecer, se entender, ser resiliente. Quando você perceber que essa transição vai acontecer, você já olhar o teu financeiro, porque é o financeiro que vai ditar muito se você vai entrar em desespero ou não, se vai entrar em necessidade ou não. Veja como está o seu planejamento financeiro para fazer isso. Esse foi um olhar que eu tive muito. Eu falei assim, tá, então a parte financeira é assim. Segunda coisa, apoio. Um apoio da família, um apoio das pessoas que estão ali ao teu redor, porque elas vão falar o que a Gabi falou. Escutei, você é louca. Se você não está bem, resiliente, focado, com as ideias pelo menos minimamente organizadas, você perde o controle. E aí você pode sair correndo do seu CLT, do seu salário que paga os seus boletos e fazer uma besteira, né? Então, assim, estar presente, se organizar é muito importante para não ser papum. Dani, só vai ser papum, e também eu nem chamaria disso, porque eu também recebo clientes que eles estão fazendo as duas coisas. Então, de repente, ele é um executivo na multinacional, mas ele também já está dando as aulas e as palestras e fazendo consultoria. Ele tem um paralelo, o segundo negócio. Então, quando ele corta o cordão umbilical com o primeiro, o segundo está andando. Aí tem gente que vai olhar e vai falar assim, nossa, olha lá, já tá dando aula, não sei o que lá. Só que ninguém viu que a pessoa planejou.
Eu vejo muito isso, né? Uhum. Tem outros clientes assim que fazem um corre de sair do CLT, vai dar as aulas de yoga. Gabi, tem um monte de amigas fazendo isso, né? Tá dando as aulas de yoga e tá trabalhando CLT. E aí tá fortalecendo lá o yoga, dá as aulas no final de semana, tal, tal, tal. Para mim não foi assim, meu planejamento foi diferente. Eu terminei o CLT, me planejei, paguei as minhas formações, estudei. Então, para cada um vai ser de um jeito, mas para esse ponto do vai acontecer da noite para o dia, não vai. E quanto mais você se organizar e tiver assim um caminho e olhar um pouquinho para essa jornada, maior a chance de sucesso. Isso que eu acho que é a mensagem que eu quero deixar aqui, sabe? Maior a chance de sucesso, porque você não vai sair do seu eixo com os julgamentos que você vai sofrer, com a pressão que você vai receber, talvez, dos boletos e você não se planejou para pagar. Então, minimamente, se organiza. Sim. E relembrando um pouquinho o que a gente falou no começo, a gente falou sobre as questões estruturais da sociedade, né, da cultura, e a gente pode também tocar um pouco no assunto da parte da educação. Então, falando sobre educação, sobre os cursos, né, os meios instrutivos, qual seria o papel, então, da educação no desenvolvimento contínuo, na transição de carreira? Que papel que ele pode ter? Quais são as opções disponíveis? Acho que a Gabi talvez possa falar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Ficou Nossa, difícil? eu não sei se eu poderia falar tão bem como a Fabi sobre, mas assim, adorei, Fabi, né, você trazer esse olhar, né, do autoconhecimento. Eu costumo dizer que o autoconhecimento é o mapa para os nossos tesouros interiores. Perfeito. Então é isso, é voltar para Mapa. esse centro, voltar para casa, né? Então, assim, eu acho que a busca de desenvolvimento pessoal precisa ser contínua, porque a gente está aqui para crescer mesmo, né? Estamos aqui todos matriculados na escola da vida, né? Isso. E então, assim, é isso, a gente precisa. Eu acho que conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai tirando os véus, né? As cascas da cebola, né? E aí vai chegando nesse cerne, vai chegando aí nesse centro, que é o seu coração, onde está a sua verdade. Então, eu acho que isso é muito importante. Agora, falando em relação à transição de carreira a propósito especificamente, eu vejo que tem muita gente agora investindo nisso, porque, como eu estava falando lá atrás, parece ser de fato uma tendência das pessoas estarem buscando o seu propósito. E que aí tem a ver com esse Parivarta, com essa nova era, que é a era, como eu estava falando, do Dharma, que era da verdade. O que não estiver alicerçado na verdade não se sustentará. Simples assim. Então, quanto mais você estiver apegado às mentiras que você conta para você mesmo, a uma autoimagem idealizada, enfim, a esses papéis que você assumiu sem de fato estarem alinhados com o seu coração, o desafio vai ser maior. Então, hoje em dia, não sei se você conhece, Fabi, o Kiko Kislansky, se alguém conhece, maravilhoso, ele é um propositologista. Agora até existe essa nova É. carreira, porque inclusive, né, existem novas carreiras surgindo. Olha que Uhum. coisa interessante também, né? Parece que, não sei se é isso, me corrijam se eu estiver errado, que 80% das carreiras que a gente conhece não vão mais existir, né? Que tem novas carreiras surgindo, porque muita gente também está unindo os seus saberes, unindo os seus dons, né? Porque a gente tem uma tendência a ser maniqueísta, ou isso ou aquilo. Mas espera aí, por que não é? Por que eu não posso pegar e integrar esses talentos que eu tenho e criar algo novo, criar algo a partir do meu coração, da minha verdade? Então, tem também o pessoal do Ikigai, que é muito legal, que é essa Eu técnica uso japonesa, também. para você, né, para você alcançar aí o seu propósito, né? Você descobrir qual é o chamado da minha alma, né? Então, eu vejo que, assim, dentro do mercado,
tem muitos profissionais hoje em dia, né, abraçando, acolhendo, né, as pessoas que estão nessa busca. Eu acho que isso é muito importante. Então, é o desenvolvimento pessoal como um todo, né, o autoconhecimento. E se você está nessa busca, né, buscar a Fabi ou buscar, né, enfim, algum profissional que, né, com quem você se encaixe, porque é, né, uma ressonância, né, para que você possa fazer essa transição de uma forma segura, de uma forma consciente, de uma forma, né, sustentável. Acho que é Aí eu isso. queria pegar uma carona aqui numa coisa que a Gabi falou, que é sensacional, a gente sair um pouquinho do ou e entrar no e. Gabi, é o que eu falo muito, né? Porque eu pensei isso, e olha, já envolvida no desenvolvimento humano, já me conectando com propósito, com espiritualidade, com autoconhecimento, eu ainda pensava, mas como que eu consigo ser coach? Eu vou ser coach ou professora de yoga? Sabe, aquele, porque a gente tem medo do julgamento do outro e não tem do nosso, mas a gente se julga, né? Dá Nossa, aquelas chibatadas. Então, assim, quando, né, o Jeff fala de educação, eu penso também, concordo com tudo que você falou, Gabi, autoconhecimento número 1, desenvolvimento pessoal, procurar uma ajuda de alguém nessa linha, mas a educação, para mim, no sentido das especializações, de fazer tua formação de Theta Healing, a nossa formação de yoga, escolher uma formação de coaching robusta, escolher uma formação de mentoria robusta. Eu tenho uma amiga, ela falou, ela trabalha com RH, mas ela falou, Fabi, ai, queria tanto fazer uma cozinha vegana. Eu nem sou vegana, mas eu queria aprender. Tem um curso? Eu falei, vai, você quer? Começa a colocar o E não o. Ela fez, gente, o formato ela tá feliz da vida, né? Então, assim, a educação é isso, né? No meu ver, é esse facilitador e que depois ele vai te dar dicas do que você pode fazer e pode fazer bem. Ele é um facilitador, inclusive, da mudança de carreira. Pessoal que estuda muito inglês. Gente, inglês é educação. Isso vai determinar onde você vai chegar. Eu estudei tanto inglês, tipo, quando eu era menor, assim, né? E eu falava, tudo bem, que eu quero ser secretária bilíngue. Aí eu fui, eu usava inglês. Aí quando eu saí também da empresa, eu pensei, agora, como coach e professora de yoga, eu não vou mais usar inglês. Mas a educação permeia. Eu entrei no ICF, que é a International Coaching Federation, tem uma série de artigos em inglês, que existem uma série de portais onde a gente pode oferecer coaching para clientes internacionais, receber em dólar, receber em euro, né? Why not? Por que não? why not? Né? Why not? Então, a educação, ela permeia tudo isso. Então, aí hoje, Gabi, de novo, pegando aí a tua carona do E, né? Aí fui abrir minha empresa, eu falei, qual vai ser o nome da minha empresa? Vai ser Ser Pleno, que é para a gente ser integral, porque não, é sobre integrar tudo aquilo que a gente é sobre integrar tudo aquilo que a gente tem, e aí quando eu estou numa sessão de coaching com o cliente, eu estou fazendo uma mentoria, seja em grupo, seja individual, a pessoa está ansiosa, a pessoa tá tremendo, a pessoa está correndo a unha, para aí, eu tenho técnicas que o yoga traz para gente, uma técnica de um asana, que é uma postura do corpo, uma técnica respiratória que traz a sua mente. Então, dá para a gente integrar e ser o E nas nossas formações acadêmicas, né? E ser o E nas nossas integrações. E só uma coisa que eu também queria falar aqui, quando o cliente fala, eu vou ter que começar do zero. A gente não começa do zero. Se a gente tem 1 ano, se a gente tem 10 anos, já não é começar do zero. Você já tem uma bagagem. Não menospreze. E eu lembro que foi uma das questões que eu falei com essa cliente, né? Ai, mas eu vou começar do zero? Não, você não vai começar do zero. O que você já fez? Né? Ai, é verdade. Eu tenho uma outra cliente que ela estava naquele papo, eu sou dona de casa, eu só sou dona de casa, eu dei um break na carreira. E aí, conversando, especulando, ela era comercial, ela fazia vendas nas empresas.
E ela tá há 10 anos cuidando da filhinha, que é a idade da minha mais nova, e aí ela cortou o vínculo com a empresa. Aí eu falei para ela, mas o que que você tem feito? Quais habilidades você tem desenvolvido como mãe, como responsável por esse lar? Como que essas coisas podem se conectar com aquele seu tempo de CLT, de comercial, representante comercial, ela era. E aí eu lembro que uma das coisas, né, que eu falei para ela no final foi assim, do que você abriu mão no nosso processo? Ela falou, Fabi, eu tive que abrir mão de pensar que eu tinha tido um tempo perdido, porque ela chegou a falar numa das sessões, e foi muito emocionante, que era um tempo perdido, não ter o trabalhado, são muitos rótulos que a sociedade coloca na gente. E, de novo, é o E. Então, amei que a Gabriela trouxe isso. Gabi, gratidão. Porque eu sou dona de casa ou profissional CLT? Não é isso, gente. Eu continuo sendo profissional, eu continuo sendo mãe, esposa. Então, para mim, que é um monte de E, assim, grandão. Eu sou mãe, e profissional, e professora, e vamos juntando esses E's, porque a gente não está começando do zero. A gente traz também tantas bagagens de outras vidas, de memórias da barriga, quando estava na mamãe. A gente não é uma página em branco, gente. Permita-se, acolha-se todo o conhecimento que você já tem e deixa ele emergir, né? E aí a educação, o profissional, as terapias, todos os tratamentos, que eu não tenho dúvida, Gabi, já tinha falado aqui, que eu faço Theta Healing também, a constelação familiar, todas as ferramentas podem apoiar. É Falei interessante. demais. Aí eu queria só complementar isso, só uma única frase. Nada se perde. É isso, né? O conhecimento que você adquire é para a vida, né? Aquilo vai estar em você e vai estar se somando com outros conhecimentos, né? Então é isso. Eu vejo essa questão, né, que a gente estava falando da educação, dos cursos, de você se experimentar. Experimenta, se experimenta, né? Se arrisque, né? Saia da caixinha, né? A gente tem essa ideia, né, de ficar compartimentando, né? Enfim, falei que era uma frase só e comecei a falar, mas enfim, é isso, né? Expandir a consciência. Não imagina. Total. Enquanto a Fabi estava falando, eu estava lembrando de que às vezes eu falava para as pessoas que eu sou um publicitário em constante aprendizado. Aí hoje já mudou um pouquinho. Hoje eu sou um publicitário, eu sou o pai, eu sou professor, eu sou podcaster e por aí vai. É tudo um E, né? E É um assim por monte diante. de E. É isso. Exatamente. Que legal. E a gente está chegando perto do nosso fim. A gente tem algumas perguntas finais aqui para vocês. A gente falou sobre o buscar conhecimento, sobre hoje na era da informação, tá cada vez mais fácil a gente fazer coisas por conta própria. Mas às vezes a gente também tem o benefício de procurar um especialista. Então eu gostaria de fazer essa pergunta sobre: será que eu tenho o mesmo benefício fazendo a transição por conta própria ou não? Venha, procure um mentor, um especialista, né? Qual o ponto de vista de vocês sobre esse contraponto? Olha, eu posso falar que se eu tivesse conhecido a Fabi há um tempo atrás, com certeza teria sido muito mais fácil. Não tenho a menor dúvida, porque é desafiador mesmo, gente. É desafiador. E é como tocar um piano. O que é mais fácil? É aprender sozinho ou você ter um professor ali do seu lado para te ensinar as teclas, como é que faz, os acordes? Né? Tudo bem, eu acho o máximo você ser autodidata e tudo, mas nesse caso nem é isso, né? Porque não é uma especialização, é um processo. Eu sou facilitadora de processos, então também posso falar até como uma profissional, né? Porque o que eu faço? Eu justamente crio pontes, né, para as mulheres, eu trabalho, né, mais com mulheres, para que elas possam resgatar sua verdadeira natureza, para que elas possam se tornar a mulher que elas estão destinadas a ser. E como eu falei antes, há muitas mortes envolvidas, muitos desapegos, muitos descondicionamentos. Então, assim, você ter um profissional, né, especializado que te ajude a fazer essa travessia, né, que seja ali um guia, porque na verdade é você que vai fazer a travessia, né? Eu não tenho como Exato. facilitador fazer por você, mas você ter esse profissional
Nossa, Fabi, como é que eu não te conhecia antes, amiga? E vamos botar a culpa no Daniel e no Jeff, vai? Ó, Vamos que a botar a gente não... culpa Como é que neles. vocês não tinham podcast antes, gente? Antes, hein? Mas perfeito, perfeito o que a Gabi falou, assim, para mim foi uma das primeiras coisas, e eu nem tinha certeza que eu ia trabalhar com isso, mas quando eu comecei a perceber o incômodo, eu procurei ajuda. Eu fui procurar uma mentora, de carreira, uma pessoa de confiança que deu match, eu fui procurar. Porque tem uma coisa aqui, né, que a gente está falando bastante, que é a sociedade, os modelos mentais, esses condicionamentos que a Gabi acabou de falar, a gente não faz sozinho. As crenças que a gente tem. Eu trabalhando coaching para ser coach, quebrei crenças minhas que talvez eu não tivesse aqui para contar a história para vocês, que era tipo, eu não sei vender. Como eu vou vender os meus processos de coaching? Nunca, como eu vou vender minhas aulas de yoga? Então a gente tem crenças, condicionamentos, auto-julgamentos e julgamentos que vão vindo com a gente, que eu acho bem difícil. E vai ser sofrido você passar por uma transição com esse teu pensamento, porque você vai se autoproteger, gente. Isso é do cérebro humano, a nossa natureza humana aqui dentro da cachola. Ela vai se proteger, é uma questão de sobrevivência. Então, se meu cérebro falar para mim, Fabi, ninguém nunca empreendeu na sua vida, na tua família, todo mundo foi CLT o tempo todo, você não vai conseguir. Ah, eu não vou conseguir, eu não vou sair desse lugar sozinha. Agora, quando você tem um profissional que te ajuda o quê? Né, a abrir a tua mente, a te dar a mão, e não vai fazer por você. Eu falo pelos meus clientes, uma né, dos nossos combinados. Você está comprometido com o teu desenvolvimento? Eu estou comprometida com o meu trabalho, as minhas técnicas, eu me instrumentalizo, eu me educo para poder te levar para um lugar. Mas é igual querer levar a criança para a escola, a criança não quer ir para a escola, né? Ela fica emburrada no canto e não faz nada, Uma via né? de mão Então, assim, dupla, né? exatamente, é uma via de mão dupla. Acho que respondemos, né, Gabi? E tamo Nossa, junto. maravilhoso, é isso mesmo. A gente está tendo uma Muito verdadeira mentoria aqui nesse podcast, né? Exatamente. É uma ver... oh, é um resumão aí, né, gratuito, que vai estar disponível aí para todo mundo acessar. Eu acho que vocês trouxeram um ponto bem interessante aí na parte, né, do autodidata, se é mais importante ter o profissional ou não, e tem um ponto que é o ser humano ele é um ser relacional, né? Então, eu Também. acho que faz muito sentido quando você tem uma pessoa ali, não só para te dar a técnica, mas para te mostrar um facilitador, mas também porque você está tendo contato com uma pessoa, né? Eu prefiro muito mais ter alguém aqui do meu lado me ajudando, compartilhando, do que, enfim, eu ter que ver um tutorial do YouTube e me virar por conta própria, né? Parece que não é a mesma motivação, não é a mesma troca, não tem é a um mesma energia. suporte, é um Exato, e não tem a suporte. energia, né? E a Fabi também trouxe, né, pontos importantes, que é essa questão das crenças, né? Então, assim, existem pontos cegos em nós. Então, assim, o olhar do outro, um olhar de fora, um olhar especializado, vai, né, perceber coisas ali que, de repente, Exato. você que está imerso naquilo não consegue. Exato. Né? Então, além desse apoio, tem esse olhar mais clínico também, né? E mais abrangente. Exato. Bom, É, gente, a gente está quase encerrando aqui o nosso Bom, bate-papo, a gente está quase pousando o nosso voo. E aí eu queria escutar de vocês aí uma mensagem final para os nossos ouvintes, principalmente alguma coisa que vocês possam aí despertar essa fagulha aí do autoconhecimento, porque eu acho que ela é a chave para que cada um consiga entender o seu tempo, enfim, numa tomada de decisão de fazer ou não fazer uma transição de carreira. Aí eu vou começar, enfim, pode ser você, Gabi, depois a Fabi encerra. olha, o que eu posso dizer é: atenda o chamado, ouça o chamado, porque é o convite. Eu costumo dizer que o chamado da alma é uma conversa íntima entre você e Deus. O propósito, né, o meu entendimento de propósito, é a realização do plano divino que acontece através de nós. Você não está aqui por acaso, né? Tem um porquê de toda a sua bagagem, tem um porquê de toda essa experiência, e tem um porquê desse chamado, que é a voz do seu mestre interno, é a voz do seu coração. Então, atenda, se prepare, busque, né, apoio, suporte, né, os conhecimentos necessários para que você possa fazer a transição que você deseja,
mas assim, atenda esse chamado, porque é a voz mais importante que você pode escutar, é a voz do seu coração. Ai, que lindo, Gabi. Adorei, acho super isso mesmo. O meu recado final, assim, até pelo que eu recebo muito no setting de mentoria e de coaching, saiam do piloto automático. Eu acho que a sociedade, o mundo, hoje, esse mundo que a gente chama de mundo bunny, né? Já foi mundo VUCA, agora mundo bunny, que ele é frágil, que ele é ansioso, que ele é não linear, que tem esse carinha aqui com um monte de aplicativo, com um monte de notificação. Isso tudo tem sugado a mente humana e o corpo, e às vezes vai o coração junto, né? E aí as pessoas não conseguem parar para te olhar em nenhuma perspectiva. Então, acho que a minha dica é muito assim: saiam do piloto automático. Eu venho da indústria automobilística, também gosto de fazer isso. Às vezes eu boto o carro no piloto automático quando eu pego a estrada, mas eu já paro. Eu falo assim, não, gente, deixa eu controlar a aceleração e a desaceleração disso, porque eu seguro, aí eu tenho a rédea. Quando eu tô no piloto automático, eu nem vi se passou lá o frango assado que tem na Castelo Branco. Tô fazendo esse paralelo, que acho que é muito real, acho que dá para a gente se aproximar disso. Aí as pessoas trabalham, pagam boleto, sai de uma reunião, entra na outra, e a cabeça está sendo sugada. Então façam pequenas pausas, não é dica só da professora de yoga, nem só da coach, nem só da mentora, é dica de uma pessoa, ser humano, que é mãe, filha, profissional e que também tem diversos perrengues. A gente é ser humano e pequenas pausas importam, né? Gabi estuda tanto quanto eu, toda essa coisa da consciência, são tantos estudos científicos nacionais e internacionais que comprovam que as pequenas pausas trazem grandes diferenças. Põe um timer de 3 minutos, de 5 minutos. Porque 5 minutos no estresse, da discussão, do nervoso, da expectativa, eles mexem com o teu sistema nervoso, com o teu sistema cardíaco, com o teu sistema central. Os hormônios de cortisol do estresse se elevam. Isso leva a tantos problemas de saúde que as pessoas saem tremendo e vão para o ambulatório. E os 5 minutos de pausa, de repente você olhar a árvore lá fora, de repente você admirar o copo de água, a xícara de café, gosto de café, 5 minutos, põe um timer, você dá uma centrada, porque eu acho que a partir daí você se desperta para o seu autocuidado, para o seu autoconhecimento, começa a buscar o apoio terapêutico, profissional, educacional, conversar com amigo, que é diferente também, gente, é importante, mas é diferente do profissional, que às vezes o amigo também dá uma passadinha de mão na nossa cabecinha, né? Fazer tudo isso. E no fundo, o que eu quero dizer com isso é que a gente leve para o nosso dia a dia que a felicidade, ela é muito mais que uma escolha. Ela precisa ser um compromisso da gente com a gente mesmo. E é um compromisso da gente com a gente mesmo, porque se a gente não escolher isso, o mundo, o Instagram, o WhatsApp, o trabalho, o chefe vão te levar para outros lugares. Então, fique no controle da tua vida, no controle da tua felicidade e se comprometa com você. Gratidão de estar aqui com vocês, viu? Eu queria somar com uma coisinha a partir do que a Fabi falou, que assim, não bata cartão na vida. Viver é mais do que sobreviver. E a gente tem vivido em nome da sobrevivência. E vida é muito mais do que isso. Encerrando com chave de ouro! Bom, queria agradecer a participação dos nossos convidados, Gabi, Fabi, muitíssimo obrigado, Jefão, obrigado aí por decolar esse voo junto comigo. E você que está aí curtindo esse voo, compartilha com seus amigos e voe junto com a gente. Chegamos ao fim do nosso voo, não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado!